Eu fiquei assustado que alguns dias atrás tomei conhecimento que o presidente Temer, ele anunciou que a segunda denúncia contra ele era inepta. Ele deve dispor de um equipamento que eu ainda não tive acesso, que é a bola de cristal, né? Eu não consigo saber se uma denúncia é inepta antes de lê-la, né? Nos meus 25 anos de Ministério Público, eu não tive acesso a esse tipo de equipamento, né? E pelo que eu sei, um advogado ele pode chegar a essa conclusão a respeito dos elementos de uma denúncia após a leitura. Eu estou fazendo esse comentário porque essa questão que o Supremo examinou ontem é aquilo que era chamado por um famoso escritor brasileiro, Nelson Rodrigues, de óbvio ululante, né? O que o Michel Temer quis foi fazer uma jogada, né? Uma jogada de desqualificar o Ministério Público, né? Outro dia ele disse que os delatores são facínoras, né? Aí o Rodrigo Janot é um perseguidor implacável. Quando as pessoas dizem coisas que não convêm ao presidente, então essas pessoas são desqualificadas. Então essa arguição de suspeição era uma jogada visando desqualificar a denúncia criminal contra ele. Que ainda não fora feita. Não foi já feita. Aquela denúncia anterior, que os deputados não autorizaram o processamento. Perfeito. Né? E há uma outra que deve ser apresentada hoje, né? Então ele já se antecipou. Primeiro ele disse que ela é inepta sem lê-la, né? E aí ele já arguiu essa suspeição e por 9-0, um placar pior que aquele da Alemanha contra o Brasil na Copa, né? 9-0 é goleada humilhante, né? Quer dizer, esta tese não obteve apenas um único voto, o que mostra que era uma jogada e não uma tese jurídica, porque quando se trata de uma tese jurídica que você tem ponderações, tem um lado, pode ser que sim, pode ser que não, aí você vai ter alguém que vai eventualmente acompanhar esta tese. Nenhum ministro acompanhou, porque não é tese, é jogada, né? Todos os dias você vê notícias. A doutora Tânia falou da busca e apreensão, né? Inclusive o livro aqui, Busca e Apreensão. Aliás, nós tivemos recentemente a maior apreensão da história do Brasil de dinheiro vivo, né? Nas famosas malas de Gedel. Aliás, ninguém mais quer comprar essas malas de marcas famosas, nem vou dizer a marca para não fazer propaganda. Agora só se quer as malas Gedel, cheinhas, né? Já vem então, abarrotada. A busca e apreensão. Bom lembrar, Gedel, que até outro dia era ministro Temer. Todo dia você vê uma notícia de alguma diligência, de alguma investigação contra o ministro Temer. Agora Rocha Loures, Blairo Maggi do partido. Blairo Maggi, Rocha Loures, Moreira Franco, Henrique Alves. Aquela charge da Folha, reunião de ministério, com todos com tornozeleira embaixo da mesa, ela é bem ilustrativa, né? Então isso não era uma arguição técnico-jurídica, isso era uma jogada para desqualificar o Ministério Público. E os votos dos ministros foram muito firmes, muito seguros. Não se trata de julgar Rodrigo Janot, a pessoa de Rodrigo Janot. Não se trata de dizer que o Rodrigo Janot sempre acertou. Rodrigo Janot é um ser humano e cometeu os seus acertos, cometeu os seus erros. Isso não está em questão aqui. O que foi apreciado é que esta manobra era uma jogada. E a jogada era para desqualificar o Ministério Público. E há uma outra jogada, aproveitando a presença da doutora Tânia nesta mesa, há uma outra jogada que não está se falando muito dela. Está sendo discutida a sucessão do delegado Leandro Daiello na Direção-Geral da Polícia Federal. E não se fala muito disso. Isso está sendo tratado na miúda, de um jeito silencioso, e o delegado Segovia, do Maranhão, cupincha de José Sarney, a cada dia se fortalece para ser o sucessor de Leandro Daiello, né? Houve uma votação entre os delegados da Polícia Federal e a delegada Érica Mareno, uma liderança da Polícia Federal, foi a mais votada, né? E você não ouve se falar que se quer colocar no comando um delegado desta coragem, desta combatividade, para atender o interesse público, né? Então isso também é uma outra questão. O bem comum tem que prevalecer. Que tipo de delegado
sequer na direção-geral da Polícia Federal. Um delegado que acomode interesses de coronéis de partido que nesta semana passada figura como denunciado do quadrilhão do PMDB, ou um delegado que vai fazer um trabalho investigatório que atenda ao bem comum. Porque José Sarney também está na denúncia do quadrilhão do PMDB, ao lado de Jucá, ao lado de Barbalho, ao lado de todo o quadrilhão do PMDB. Também é denunciado criminalmente. Então, isso é também bom jogar luz sobre isso.